Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Gláucia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí nesse período complicado que a gente está vivendo, né? Mas a gente não pode parar, na verdade. Então, eu vou gravar alguns vídeos falando um pouquinho do nosso conteúdo, tá bom? E eu vou colocar também lá no HD virtual essas mesmas aulas, né, os slides que eu tô gravando aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, essa parte da estrutura social eu já passei para algumas salas, tá? Então eu vou dar uma retomada aqui, vejam aí como uma revisão, tá bom? Para a gente dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, tá? Então, assim, o que é uma estrutura social? Uma estrutura social é um conjunto de partes que estão interligadas, para que assim aconteça o bom funcionamento de uma sociedade. Fazendo uma analogia aí com um prédio em construção, você começa o prédio pela estrutura dele. A estrutura seria a base. E na sociedade a mesma coisa. A estrutura social é a base da nossa sociedade. O Poliedro cita alguns pensadores no que diz respeito à questão da estrutura. Então, assim, a gente não vai entrar na teoria deles, né? A gente só vai comentar o que eles utilizam para analisar a estrutura. A teoria deles nós vamos ver somente o ano que vem, tá bom? Então, assim, o Durkheim, ele acredita que a estrutura é muito importante para colocar regras na sociedade. Lembra da ideia positivista lá, do Comte e tudo mais, que falava sobre a questão da ordem e do progresso? Então, é mais ou menos nessa linha, tá? Então, para o Durkheim, a questão do fato social e da consciência coletiva organizam a estrutura social. E para o Weber? Para o Weber, é a questão da ação social que vai organizar essa sociedade, que vai criar aí uma rede estrutural para a nossa sociedade. Sobre a questão da mudança da estrutura, não existe um consenso ainda. Alguns autores achavam, os darwinistas, por exemplo, eles achavam que existiria uma evolução da estrutura. Então, a gente evoluiria dos povos indígenas, né, que seriam tidos como primitivos, para povos evoluídos, nós, numa sociedade capitalista industrial. No entanto, hoje em dia, analisando essa estrutura que a gente vive, a gente percebe que essa mudança é muito difícil, ela é muito lenta. Por quê? Porque se fosse uma mudança rápida, se nós observássemos mudanças rápidas assim na sociedade, nós não teríamos mais problemas como o racismo, o machismo, por exemplo. E percebemos que esses problemas, apesar de uma melhora, bem lenta por sinal, eles ainda persistem na sociedade, principalmente nesses tempos atuais, que a gente vê aí em estádios de futebol atitudes extremamente racistas, a gente vê o machismo ainda em vários setores da sociedade, inclusive na questão do salário da mulher. Então, infelizmente, ainda percebemos esse tipo de coisa. Galerinha, para Marx, a mudança de uma estrutura se daria na base dialética. A gente vai analisar isso com calma o ano que vem, tá? Mas agora eu quero só que vocês entendam aí como funciona essa ideia de dialética. Marx pegou emprestado a ideia de dialética do Hegel e ele trouxe para a análise materialista dele. Então, de acordo com Hegel, a dialética se dá através de uma tese, que seria uma afirmação, uma antítese, que seria uma negação, e a junção disso formaria uma síntese. Na análise de Marx, a análise dialética materialista, a tese dele seria a burguesia, a antítese, o proletariado, que são opostos,
né? E a síntese seria o quê? Uma sociedade sem divisão de classes e sem propriedade privada. Marx ele tem essa análise, né, materialista dialética. Então, para ele, a mudança só viria a partir desse tipo de análise. Mas isso a gente vai ver com calma o ano que vem. Tá? Vai fazer muito mais sentido para vocês.